pastores que são lobos devoradores, pastores que estão vestidos de lobos, que enganam a muitos. Vamos ler uma passagem bíblica, Cristo falando acerca, São Mateus 7,15, que nos diz: acautelai-vos, ou seja, tomai cuidado, seja uma pessoa prevenida, tenha precaução, porém dos falsos profetas, ou seja, tome cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Nós estamos vendo aí os baita lobos devoradores, enganadores do evangelho, enganadores das pessoas, por intermédio de um evangelho falso, fake, através da própria ajuda, eu diria, do mundo secular, tendo fama, poder e dinheiro, vendendo uma ideia totalmente errônea daquilo que o próprio Cristo pregou e levando multidões ao fogo do inferno. Esses pastores sem vergonha, sem caráter, sem escrúpulo, que são hipócritas, que colhem um mosquito, engole um camelo, que não se manifestam contra as coisas terríveis que acontecem no meio da nata gospel, no meio da nata desse mundo gospel de celebridades do inferno. Só propriamente falando de celebridade, um cristão não pode ser celebridade coisíssima nenhuma, a não ser diante dos céus, diante de Deus. Um pastor genuíno, ele não se aparece, ele não se gaba, ele não se exalta, mas sim exalta o nome do Senhor com o seu bom testemunho, dando frutos, de fato doutrinando pessoas no caminho certo, na doutrina do Senhor, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Esses pastores que ficam se preocupando com coisinhas mínimas, enquanto tantas atrocidades, tantas coisas horrendas, horripilantes vêm acontecendo e não falam ai. Recentemente nós soubemos aí do caso dessa enganadora que usava o nome de pastora e que a Bíblia não, de fato, confere esse nome, e principalmente uma sujeitinha como esta, que a polícia confirmou que ela foi a mandante do crime. Você pare para analisar quantos famosos dessa própria questão da celebridade, do mundo, planeta celebridade, do gospel se manifestaram. Principalmente o senhor Silas Malacatraia, o enganador, e dentre outros. Eu não quero citar nomes, mas às vezes a gente tem que citar para que as pessoas abram os vossos olhos. Não falou nenhum ai, mas para atacar os outros, para perseguir pessoas que não são nem cristãs, que precisam da misericórdia de Deus para se libertar do mundo do homossexualismo, lesbianismo. Ele fica lá atacando. Para se importar se as igrejas estão abertas ou não, ele fica se importando com isso, porque ele quer o dízimo do povo. Sabe que os pobres não têm caderneta de poupança ou conta digital, não pode transferir ou não sabe, e assim estando no tempo, dão em dinheiro vivo, é mais fácil dele lucrar. Então esses são os verdadeiros picaretas que não têm amor às almas, mas sim ao dinheiro. Tudo que eles fazem é por dinheiro, inclusive matar, enganar, roubar. Esses são aqueles que o próprio Jesus disse, que muitos acabam interpretando que seja o diabo, mas não é, é o falso profeta. Jesus disse em São João 10, o ladrão vem senão a matar, roubar e destruir. Eu vim dar vida e vida com abundância, porque eu sou o quê? O bom pastor. Cristo é o bom pastor. Agora, esses salafrários são os péssimos pastores, são os lobos devoradores que não se importam com as ovelhas, só querem saber de lucrar com a gordura e a lã das mesmas. Esses entregam as ovelhas para os lobos. Esses não importa se a ovelha está ferida, machucada, se ela está com medo do lobo, se ela está com uma série de problemáticas, não se importa com a ovelha desgarrada, fora do aprisco do Senhor. Ele só se importa em ganhar dinheiro com a ovelha. Mas o profeta no passado, no Velho Testamento, já dizia: ai dos pastores que apacentam a si mesmo,
Ai dos pastores que só visam a gordura e a lã das ovelhas, porque Deus está vendo tudo. Uma hora a sua casa vai cair, uma hora essa gente vai com toda certeza ser desmascarada como tem sido nesses últimos dias. É só analisar como muitos têm sido nesse tempo presente. Lembrando sobre aquilo que eu falei do ladrão, ó. São João 10, 11. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, diferente do pastor lobo, dos lobos devoradores. Eles não dão a sua vida pelas ovelhas. Na realidade, eles dão a vida das próprias ovelhas para o seu próprio benefício. Cristo, diferente, dá a sua vida para o benefício, para a benevolência ou a bênção das ovelhas. Então, tomai muito cuidado com esses aí que você é tão fã, que você tanto adora, que você tanto estima, que você fica tão incomodado quando falam ai dos erros dele, porque você está caminhando para o lago de fogo, para o caminho largo, para a porta larga. Cristo deixou muito claro, muitos são chamados, poucos escolhidos, inclusive no âmbito dos pastores. Muitos são chamados pastores, mas poucos são os escolhidos pastores, poucos são os vocacionados, poucos são aqueles que se sujeitam ao Senhor, que estão, de fato, preparados para ensinar, para fazer a vontade de Deus, para ganhar almas para o Senhor, que são vocacionados, pois a maioria quer cargo por cargo, a maioria quer, porque Cristo disse, muitos são chamados pastores, mas não são. Inclusive lá em Apocalipse vai falar que muitos se dizem judeus e não são. Então esses muitos, eles são chamados e eles não se escolhem. E eles não obedecem à palavra de Deus. E eles vão na força da carne, exatamente para lucrar. Não tenho o que mais fazer, então eu vou enganar. Eu vou fazer por onde? Para me obter alguma coisa. Para mim ser um pastor famoso. Para mim estar na lista da Forbes como um dos pastores mais ricos do Brasil, do mundo. Para mim ter notoriedade no mundo secular. Para eu ser o bambambam do meu partido que eu escolhi para defender, ou do meu político de estimação, para o presidente da República vir me condecorar por eu ser um emérito homem de Deus na terra. Tomai cuidado, porque isso tudo não se configura do Evangelho de Cristo. Lembrando, Satanás ofereceu o mundo e tudo mais para Cristo. E ele não negou a fé. Ele disse para trás de mim, só o Senhor adorarás. Porque Satanás queria que Cristo adorasse a ele, ele iria ter aquela promessa maravilhosa, tentadora, de ter o mundo aos seus pés. Mas Cristo sabia que aquilo ali era uma mentira, era uma farsa. Assim como esses pastores são enganados pela serpente, que diz que certamente você não vai morrer, certamente você não vai pecar, certamente você não vai para o inferno, certamente você está no caminho certo. Certamente usufruir dessa vida, ou da vida dessa terra, é o que Deus quer. Sim, o que Deus quer. Deus Mamon, Deus desse século. O Deus verdadeiro quer que você seja equilibrado, que você se apegue mais a Ele, que busque a Ele em primeiro lugar, que ame a Ele sobre todas as coisas, que ame ao próximo a si mesmo. E você que tem um título, rótulo de pastor, que na realidade a palavra certa seria líder, porque a palavra pastor é uma metáfora, não é um cargo, como muitos pensam, porque Cristo não é pastor. Você sabia disso, que Cristo não é pastor? Ele cuidava de ovelhas, literalmente? Não cuidava. Então ele não era um profissional que cuidava das ovelhas, ele era carpinteiro.
A profissão dele é carpinteiro. Agora, simbolicamente, Cristo era pastor. Assim como as ovelhas que seguiriam exatamente aquelas pessoas que seguiam a Cristo eram, então, as ovelhas. E não ovelhas, literalmente. Tem gente que não entende. Às vezes eu faço uns comentários aqui dizendo que eu não sou favorável ao termo pastor, que eu não creio no termo pastor. No original não se fala necessariamente pastor, pode ser interpretado como líder. Deus sim levantou líderes eclesiásticos, Deus levantou pessoas para estar na frente, como foi os apóstolos, para falar do amor de Cristo, sim, não duvido, mas não tinha o cargo pastor. E quando a Bíblia fala, Deus levantou alguns como pastor, na realidade era líder, porque em Israel tinha a concepção de que um pastor, já que eles viviam no meio camporil, no meio camponês, no campo, então eles viam o pastor como um grande líder, exatamente, porque era uma figura de linguagem, exatamente, que traria então para a questão espiritual, mas não ser o cargo necessariamente. Tem gente que peca nesse sentido. E se nós formos considerar no sentido simbólico, nós vemos Cristo sendo o bom pastor. Nenhum outro sendo bom pastor. Isso a gente tem que parar para analisar. Por isso que o termo pastor, não que seja errado, no sentido de líder, não tem problema. Mas a gente não pode colocar ele como alguma grande coisa. Porque o que nós lemos falando aqui sobre os falsos profetas, que Jesus falou, é para se preocupar, para não ser enganado pelo falso profeta, capítulo 7 de São Mateus, versículo 15, que vem até vós vestidos como ovelhas, mas são lobos devoradores. Quer dizer, o falso profeta, ele vem como se fosse uma ovelha de Deus, porque antes da pessoa ser um líder, ela é uma ovelha de Cristo, simbolicamente. Antes dela ser um pastor ou um líder, ela é uma ovelha de Cristo. Então ele se transfigura, o falso profeta, como uma ovelhinha de Cristo, ou como um pastorzinho de Cristo, para colocar o rebanho de Deus a perder, para colocar as ovelhas no precipício abaixo, ou para o precipício. Então, tome cuidado, que aí estão. Não confie nesses pastores muito famosos, não. Essa gente é podre, tem muita coisa escondida que você nem imagina. Se você já não pode nem confiar naquilo que você vê quase que sempre na sua congregação, imagina esses famosos que você não conhece a vida deles íntima, que você não está lá com eles, não sabe o que se faz, ou o que se deixa de fazer. Eu já contei aqui no canal, nos vídeos, muito tempo atrás, e nesses vídeos, que quando eu visitava a igreja, eu tinha uma mentalidade. Quando eu virei membro da igreja, eu tive outra mentalidade. Quando eu virei obreiro, eu tive mais uma outra. E quando eu quase fui um dirigente de igreja, eu também tive outra. Ou seja, com o passar do tempo e com a proximidade com as pessoas que estão lá na cabeça, você percebe que muito daquilo que é vendido para aquele que não conhece nada, não é bem verdade. Que tem muita diferença, que tem muita mentira em nome de Deus. Por exemplo, também já contei aqui, eu cheguei a ver um dirigente ensinando um iniciante, um obreiro, a revelar. Dizendo assim, olha, você tem que agir assim, assado. Como que existe isso, meus caros? Se existe o dom de Deus, Deus aperfeiçoa esse dom de acordo com o esforço da pessoa na santidade e na santificação. Então, tome cuidado. Porque qualquer um pode dizer pastor, qualquer um pode dizer que é de Deus, mesmo estando dentro da congregação. Porque muitos têm uma ideia também equivocada, e acham que só aqueles que estão dentro da congregação que são de Deus. Tem muitos fora de congregação que não congregam, como é o meu caso, que buscam estar com Deus, que pede a misericórdia de Deus e que Deus usa pela sua infinita misericórdia. Acautelai-vos dos lobos. Flor de lis, uma loba, enganou a muitos. Quantos que não seguiram ela?
Ou não estão seguindo. Inclusive eu vi lá no Instagram dela, tá lá o pessoal dando like para ela, dizendo: é isso aí, Deus é contigo. Só se for o Deus desse século, o diabo. Uma pessoa que manda matar seu marido com a gravidade, ele sendo pastor, ela sendo pastora, conhecedora da palavra, manda matar o marido ainda por um motivo torpe. Não é que pode matar, não pode, mas ainda com agravante de motivo torpe também, que vem a ser questão financeira, uma avarenta, que a Bíblia condena. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é ter dinheiro, é o amor ao mesmo, é ser avarento. Estamos vivendo tempos difíceis, trabalhosos, como diz a palavra, onde a falta de amor, a cada dia, se tem mais, aumenta. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. Não deixa o ego de lado. As pessoas não querem saber de palavra. Estou aqui, com 3 pessoas numa live e estou falando de palavra de Deus. Aí depois esses fanáticos, esses lobos, porque segue lobos, são lobos. Segue falsos profetas, são falsos profetas. Segue enganadores, hipócritas, filhos do diabo, são filhos do diabo, hipócritas, enganadores. Como diz o ditado, peixinho, peixinho é. Se você segue um pastor errado, uma pessoa errada, que você tem que pôr estima, você está no caminho errado. Porque está seguindo as pisadas daquela pessoa e não o verdadeiro evangelho. Aqui muitos não aparecem. Agora, se eu colocasse aqui matemática, dizendo algum nome de alguma pessoa, apareceu um monte. Porque o povo não quer saber de Bíblia. Por isso que está enganado facilmente. Ele quer saber de emoçãozinha. Ele quer saber se estão falando ou não do queridinho dele, e ele tem empatia por aquele que fala de uma maneira mansa, que é amiguinho, é amigão, que tem carisma para enganar, prega emoção, o amor para enganar, prega mamão com açúcar, prega coisinha boa para você comer, mas é para depois você morrer. Porque você sabia, se você comer muito doce, você morre. Não morre? Não dá. O que dá? Dá uma doença. Se você, por exemplo, não escovar os dentes, vai pegar cárie. E no seu estômago, vai dar complicações. Vai dar diabetes. Aí se você come muito salgado, também vai dar problema. Por isso que é tudo com equilíbrio. Sobe a pressão, dá hipertensão, pode dar um infarto. O extremismo é terrível. Tem pessoas que só querem ouvir coisa doce, 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 doce. Aí morre de tanto comer doce. O outro só quer coisa salgada, aí morre tanto do sal. A Bíblia diz para a gente ser temperados. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra, porque a terra é insípida, não tem sabor. Uma comida sem sabor não tem como saboreá-la, não tem como degustá-la, comê-la. Precisa um pouquinho de sal. Agora, não é em exagero, porque senão faz mal. Tudo que é demais é veneno. Então você tem que ser equilibrado. Você tem que olhar, examinar as Sagradas Escrituras e examinar cada caso. Provar se o Espírito é de Deus. Aquele fulano, aquela fulana está falando de Deus, é de Deus. Será que é? Ou será que não é mais um espertalhão da fé e quer ganhar dinheiro com o nome de Deus, comercializando a palavra do Senhor? Mas Deus cumpriu a sua promessa em minha vida. Deus cumpriu aquela revelação, aquela profecia. E daí? Dons não salvam. Eles podem utilizar mesmo, pode se cumprir. Mas eles não são deuses. Eles não são Deus. Eles têm erro. Como teve uma pessoa que disse, num comentário que eu vi, eu me converti com a flor de lis. Então se converteu com a flor de lis. Você não se converteu com Cristo. Me converti em flor de lis. Deus pode usar a pessoa, mas se ela não vigiar, a Bíblia mesmo diz: ganharás o mundo todo e perderás a tua alma. Louco. Não é ganhar só num tipo financeiro, não é ganhar em bens materiais necessariamente, que está Cristo falando ali, é também no sentido de ganhar almas,
Porque se a pessoa não está consertada com Deus, não está bem com Deus, ela pode ganhar alma, porque Deus dá dons de arrependimento. Satanás ainda continua com os seus dons, operando prodígios e milagres aí para enganar um monte. E utiliza os falsos profetas. E utiliza os lobos devoradores, que devoram a sua alma, devoram a sua casa, devoram a casa da viúva, devoram os órfãos, os pobres, devoram toda a prosperidade material, financeira e eu diria até física da pessoa, porque ela perde saúde com os lobos devoradores, porque fica incomodada pelo prejuízo. Quantas igrejas sem vergonhas, hoje instituições, líderes, que pedem para você dar a sua casa, dar o seu carro, dar tudo que você tem, colocar na fogueira santa do diabo, que lá você vai ter o dobro, Deus vai te instituir uma pinóia. Eles são tão sacanas que eles mandam você colocar, mas eles não colocam nada. Quando colocam, vão lá e pegam, só para estimular você a colocar. Por exemplo, irmãos, vamos colocar aqui um sacrifício na fogueira o nosso carro. O meu já está aqui. Só que o camarada vai receber quantos carros ali? Depois ele vai pegar o dele. É só para te estimular. Deixa de ser bobo. Creia no Senhor, Ele não cobra nada. A bênção do Senhor é de graça. E é a única que de fato nos prospera e não acrescenta dores. A dos homens é enganosa, mentirosa e acrescenta dissabores. Até quando os vossos olhos vão estar abertos para a realidade de todos os fatos? Até quando vocês vão ter o discernimento que placa não salva, que instituição religiosa não salva, que pastor não salva, que o pastor está rico e você está pobre, que o pastor está num carrão e você não tem nem um carrinho de mão em casa? Até quando vai abrir os seus olhos, que os seus filhos estão chorando porque não tem um leite, não tem um pão, não tem um café para você comer ou dar para eles, e o pastor sem vergonha, que comeu até os seus últimos centavos, começa a dar filé mignon para os seus filhos, ou ele come filé mignon, ele come escargot, comida de rico, ele come caviar, ele come nos melhores restaurantes do mundo, gastando 300, 400, 500, R$1.000, e você não tem nem para comer num restaurante simples de 10, 20 reais. Não sabe nem o que vai ser do seu amanhã, porque não tem nada. Teve casos assim, isso aqui que eu estou falando não é nenhuma mentira. Conheci casos, ouvi casos de pessoas que chegaram a dar tudo para a instituição, ou dar por conta de ser obrigatório o dízimo, e não ter nem energia elétrica em sua casa. Que demônio de pastor avarento é este? Que Deus é esse que eles pregam, que é para tirar tudo? Deus é o dono do ouro, da prata, ele não precisa de nada seu não, a não ser a sua alma, que Cristo pagou já o preço na cruz do Calvário, para te libertar, para te salvar, para te dar saúde, para acrescentar seus anos de vida na terra, sair dessa casa covil de ladrões, saia desse templo de abominação. Quem vê a abominação no templo, fuja. Quem lê, entenda. Quem vê, fuja. Porque a casa de Deus é casa de oração, não é casa de petição de dinheiro, de revelação de araque para obter dinheiro. Casa de Deus é casa de adorar o Senhor em espírito e em verdade, não é na carne e na mentira, oferecendo falsas curas, falsas promessas de bênção, de prosperidade. Deus dá prosperidade e bênção para aquele que serve a Ele com toda certeza, que o ama com sinceridade. Esforça-te de bom ânimo, esse é o recado de Deus, que Ele é contigo. Não precisa você dar dinheiro. A Bíblia não diz, dá dinheiro para o pastor que Deus vai ser contigo. Dá o dízimo
para que Deus venha ser contigo. Dá tudo para a igreja, para a instituição religiosa, empresa, CNPJ, que você vai ser próspero. Não, não diz nada disso não. Você aprendeu um evangelho anátema, maldito, como eu aprendi, como eu um dia fui enganado. Mas Cristo, porque viu sinceridade no meu coração, viu que eu me converti a Ele e não a homens, me abriu meus olhos, me fez enxergar o tempo perdido numa coisa vã, de fanatismo, de idolatria, a instituição. Não ganhei nada com isto, como muitos não ganharam e nem vão ganhar. Você ganha temendo a Deus, fazendo o bem ao Senhor. Deus quer ver a atitude sua na rua, em casa, no trabalho, não é só lá dentro de igreja. Você vai lá para os outros te ver, orando, de joelhos, berrando, pulando. Deus quer mais sinceridade de nós. Fugir dos falsos profetas. O mundo está cheio de falsos profetas, enganadores. Só no caso que eu estou falando aqui dessa flor que não se cheira, tivemos 3 ou 4 profecias para ela. Nenhuma se cumpriu, porque era da carne. Era só para alegrar ela. Ela seria abençoada, que ela seria livrada. Cadê o livramento dela? Uma criminosa. Tivemos uma primeira, que é um grande pastor, Assembleia de Deus, conhecido, que é até de Santa Catarina, que o pastor antes do Carmo e a Flor de Lis ia ter uma grande bênção, uma grande vitória. Cadê? Em menos de um mês ele estava morto dentro do caixão. Você acredita nessas profecias? Para afagar o ego, massagear o ego de gente corrupta? Porque uma profecia boa para um pobre não vem. Uma profecia exatamente de Deus para tirar a pessoa do charco do lodo, dificilmente vem. Eu não estou dizendo que não existe, mas são poucas, são raríssimas exceções, porque são poucos os vasos utilizados por Deus. A maioria é usado pela emoção da carne. A maioria é utilizado por si próprio. Quer deixar se usado mesmo. Quer dizer, é para deixar Deus usar ele, mas ele quer usar Deus. E aí ele se usa. Ele inventa. Falso profeta. Enganador. E eu também estava nesse engano. Mas eu ficava em luta de espírito com o Senhor. Porque eu já fui, se não profeta, mas o revelador. Não vou dizer Kodak, porque eram poucas revelações. Não duvido que eu tinha o dom, ou tenho o dom. Mas não é sempre que se revela. Agora, se eu quisesse enganar o povo, já que eu já tinha a fama de ser um obreiro de Deus, um revelador, eu tinha ganhado. Eu tinha comido a oferta da viúva. Eu tinha enganado os idosos, as pessoas incautas. Eu estava rico, nadando nos dólares agora, fazendo aquilo que o Edir Macedo e o seu sobrinho fizeram lá nos Estados Unidos, contando os dólares. Filho, sobrinho do Edir Macedo, que é prefeito do Rio de Janeiro, Crivella. Falsos profetas, enganadores. Outros deixaram seus filhos podres de rir, com heranças, defendendo os erros dos seus filhos, enquanto a partida metendo o pau no próximo, sendo contra muitas pessoas que falavam a verdade, e ele defendendo o filho, defendendo a filha que estava no erro. Então, meus caros, tomemos cuidado, porque nós podemos ser enganados. Agora, em Cristo, jamais seremos enganados. Com Cristo, jamais seremos enganados. Com Deus em nossa vida, jamais alguém vai nos enganar. Porque o Espírito de Deus convence o homem e a mulher de todo erro e pecado. Dá a revelação, dá a orientação. Assim como o Divino Espírito Santo revelou para José. Não é José do Egito. José, pai de Jesus na terra.
olha, vai para o Egito, vai para outro lugar, que o rei quer matar as crianças. O Espírito de Deus revelou para livrar Jesus, para livrar o menino Jesus. E tantos outros que tiveram revelações de Deus, livramentos de Deus. E veja, Deus não utilizou nenhum profeta para dizer para José, isso é curioso, né? Deus não utilizou nenhum outro profeta para dizer, José, leva o menino para lá. O próprio Deus revelou. Porque que ele está bem com Deus, o próprio Deus revela, não precisa utilizar ninguém não. Eu já tive muitos sonhos reveladores, que você nem imagina, que se cumpriu. Muitos sonhos. E Deus mostra. E às vezes eu fico até pasmo com o que Deus acaba mostrando. Só para vocês terem uma ideia, eu tive um sonho com Zé, mas eu vou deixar se cumprir alguma coisa, que depois eu vou dizer. E algumas coisas já estão acontecendo. Porque eu não quero me gabar. E essa pessoa já foi muito repreendida, não adianta você dizer mais nada para essa pessoa. Porque quando ela não quer ouvir a voz do Espírito Santo, ela não está bem com Deus, Deus não fala com ela. Fica numa situação parecida de Saul. O Urim, Tumim, as pedras não respondem, Deus não fala. E aí ele tenta alguma conexão com Deus e não tem, aquela teimosia. E vem a repreensão e ele não obedece. Não adianta. Aí segue o caminho para a morte espiritual ou até a morte literal. Porque nós temos situações onde que a pessoa é um falso profeta e ela, no meio do caminho, tem um encontro com o Senhor, se arrepende e Deus torna fazer aquela pessoa uma profeta de Deus. Ou se não era, a ser. Agora tem outros que não são sensíveis ao Espírito Santo, que ficam naquele erro e não aceitam repreensão, esses vão até o fim sendo falso profeta e vão ser julgados no grande tribunal de Cristo. Lembrando que o conceito aqui que nós lemos em São Mateus 7,15 sobre falsos profetas é o quê? Aquele que vem até a vós vestidos como ovelha. O falso profeta ele não vem até a vós como um falso profeta. Ele vem como você, um homem de Deus, uma mulher de Deus, entre aspas. Ele vem com aquela roupa de santo, de beato, com aquela máscara de homem, mulher de Deus. Agora, quem tem o Espírito de Deus já disse desde o início quem é e quem não é. Quem é o joio e quem é o trigo. Se está sendo usado pelo Espírito Santo, pelo Espírito do engano, do erro. Me recordo aqui de um filho do diabo. Digo filho do diabo, porque a pessoa quando conhece a palavra de Deus, vira um presbítero de tantos anos e faz o que ele fez, vira um filho do diabo. Se ele vai ser salvo ou não, é ele Deus. Talvez seja, se arrepender e cumprir-se aquilo que o apóstolo Paulo disse, que a sua carne seja entregue a Satanás, para a alma, o espírito ser salvo. Esse camarada vinha fazer campanhas e mais campanhas na instituição. Campanhas de sexta-feira, prosperidade, dava 7 unção, unção na palma da mão, na perna, no braço. Todo mundo vinha na porta da igreja, estava aí lá já desde cedo, nojento. Porque tinha feito uma campanha de 21 dias no monte, no alto de um cume, de um monte bem alto de Santa Catarina, da capital, de Florianópolis e tal. Acho que até enfrentou lá serpentes, viu o diabo, enfim. Era aquele camarada top, do mundo da santidade. Em conluio com um dirigente avarento, fizeram uma campanha de 7 sexta-feira, onde cada sexta-feira, no mínimo, se a gente multiplicar tudo que foi ganho e dividir por 7, dava aí uma média de 5, 10 mil reais. Em torno de 50 mil, 70 mil faturados durante as 7
Sexta-feira, porque no último dia era para entregar a oferta grande que Deus tinha revelado. Para fazer uma oferta de R$ 100 ou de R$ 200 para ser entregue no último dia. Tudo estratégia deles, para ganhar dinheiro, vagabundos. Inclusive, a minha pobre coitada tia, que já partiu, dorme no Senhor, foi enganada nisso também. Que ela queria uma casa própria, não tinha, e morreu sem ter casa própria, vivendo só de aluguel. Mas o demônio, avarento, materialista, que está na vida daquele sujeito que dizia pastor, presbítero, revelou que ela ia ter a casa dos sonhos dela, e ela foi lá, podia ter guardado aquele dinheiro para acumular e mais tarde até ter mesmo a casa, dar uma entrada, foi dar para aquele salafrário. O salafrário me viu, achou que eu estava... Porque o Satanás sabe quando o homem é de Deus, a mulher é de Deus. A luz não se combina com as trevas. É óbvio que não. Então o Satanás estava na vida dele de engano, de mentira, de operação de Satanás, de só ficar revelando pasme. Não é mentira nenhuma. Deus é testemunha disso. Ele ficou toda sexta-feira só revelando. A pregação era de 5 minutos. Se eu não me equivoco, teve até alguma sexta-feira que ele nem pregou, só leu um versículo bíblico. Dizendo, não, esquecemos de ler um versículo bíblico, vamos ler. Entrava revelando, era unção e revelação e dinheiro. Revelando para dar dinheiro. Ó, Deus está me revelando aqui 100 pessoas para dar uma oferta maior que Deus vai dar a benção. E o salafrário, numa dessas vezes, se eu não me equivoco, foi até no dia que ele quase morreu. Talvez Deus livrou a barra dele para ele se arrepender, mas não se arrependeu. Não sei exatamente o que ocorreu com esse sujeito odiernamente, ou como é que está a sua vida atualmente. Ele quase se perdeu numa curva. Quando vinha para a congregação, veio até a mim, e eu, num banco sentado, em espírito, repreendendo o diabo da mentira. Ele veio até mim, querendo me encarar. Tudo bem, jovem? Ele queria dar uma profecia da carne, alguma mentira ali para mim, mas não deu, ficou amarrado. Porque na época eu estava em jejum e oração. Na época, dificilmente, diferente do que é um pouco hoje, eu vivia bastante consagração. Por pouco, porque ele achava que ia expulsar o diabo, que ele achava que estava na minha vida, que era o diabo da verdade. Por pouco, quem caiu ali foi o Deus da mentira. E ele foi até meus olhos querendo me hipnotizar, falar alguma coisa, ficou quieto. Olha, vê se tem cabimento. O camarada saiu de cima do púlpito com microfone com fio, inclusive, veio até a primeira ou a segunda fileira do banco para me encarar, porque eu estava repreendendo o espírito, ver se o demônio, né? E depois ele não fez mais nada com ninguém, porque depois de sair do púlpito para exatamente dar uma revelação a cada pessoa, não fez isso, fez comigo. Não é uma maneira de intimidar? Demônio dos infernos, mas em nome de Jesus foi cair por terra. O que ocorreu com esse sem vergonha? Foi descoberto, abandonou a esposa, pegou uma novinha, e o dinheiro que ele ganhou daquela campanha do diabo, da carne, levou, repartiu com o dirigente avarento, levou, foi-se embora. Foi-se embora para outro estado com a novinha, com o dinheiro do povo, com as falsas revelações, prosperidades. Vocês sabem que isso é muito sério, a gravidade disso? Isso aqui se cumpre essa palavra aqui. Falsos profetas, vestido de lobo. Aliás, vestido de ovelha sendo lobo. Porque ele não vem vestido de lobo. Ele vem para te enganar, para dizer, Deus está me revelando aqui. Está te revelando a mentira. Sou mentiroso. Rebelde. Vai te converter. E essa é a mensagem para muitos que revelam da carne, sabe e não se arrepende. Porque eu me humilhava, eu via que muitas vezes eu era forçado a revelar, e eu dizia, Senhor, perdoa meu pecado. Porque isso aqui não foi de mim, não. Eles querem que eu fique aqui revelando, porque senão eu não sou um bom obreiro.
Bom obreiro é esse que faz isso aqui que eu estou fazendo. Só prega a palavra e ora. Porque se Deus tem algo para fazer, ore para as pessoas e Deus vai fazer. Como eu orei para alguns irmãos que pediram oração para mim e Deus curou eles de algumas enfermidades. Então tome cuidado nesse campo das profecias também, das revelações, no campo das hipocrisias desses pastores rebeldes, porque eles são lobos devoradores. Devoraram a congregação, aquele dirigente sem vergonha, junto com esse presbítero sem vergonha, devoraram as pobres viúvas, vão pagar diante de Deus, vão ter que devolver cada centavo que eles pegaram dos pobres coitados com mentira, porque a Bíblia diz: se não devolver, eles vão pagar por cada centavo. Bandidos, larápios. Eu não estou falando daquele que trabalha de uma maneira sincera e que recebeu salário de prebenda ou ajuda para custeio. Eu estou falando de gente que pegou mentira em nome de Deus para pegar dinheiro e para ir embora com um bocado de milhares e milhares de dinheiro, ou milhares exatamente. E é isso que eu falo, poucos falam. Que a gente está enganado a vida toda dentro de igreja. E acha que isso que eu estou fazendo aqui é uma aberração, é um escândalo a obra. Que obra? A obra da carne tem que ser combatida. Eu vi um que veio nos comentários lá no outro canal dizendo que eu escandalizo a obra. Eu estou aqui com a missão, com a incumbência de Deus, é de melhorar a obra. É de dizer que a obra tem que ser de Deus e não do homem, da carne. É de dizer que em seguida não devemos usar o Espírito Santo de Deus, mas deixar o Espírito Santo nos usar. E está cheio de engano por aí. Está cheio de lobos devoradores. Temos aqueles que pregam uma coisa e vivem outra, que é a hipocrisia, que outrora tudo era pecado. Do nada, nada vira pecado. Eu não digo que às vezes a pessoa admite o seu erro e mude algumas coisas para melhor, deveriam ser mudadas. Que era extremismo. Também não adianta. Agora você mudar a essência de um culto a Deus. Eu quero fazer cultos aqui nesse canal, mas eu tenho barreiras porque já nessa live mesmo meu cachorro já latiu. Eu não tenho um estúdio para abafar o som, fica complicado. É carro passando, moro próximo de uma rua, passa muito carro no horário de pico. Então complica tudo. Mas eu queria ter para fazer um culto bem certo aqui. E o culto a Deus sincero se faz apenas com 3 coisas: leitura da palavra e pregação, oração e com louvores. Pronto. Ah, mas a profecia. Profecia é a palavra. Ah, a revelação é a palavra. Ah, mas Deus me revelou. O que pode ter passado uma revelação? Porque Deus revela uma, é para a igreja, para todo mundo. Não é para aquela fulana, para aquela ciclana, para o Beltrano, para tal, para a prosperidade. Quer pregar em vez de dar revelação? Porque muitas revelações são pregações. Às vezes a pessoa diz: o Espírito Santo de Deus me revela, mas ele se engana. Já é uma expressão equivocada e muitos utilizam para convencer aquele que vai receber. Que aqui tem uma pessoa muito desanimada, mas Deus é contigo e quer te levantar. Precisa dar isso como revelação, dizendo que é o Espírito Santo? Prega a palavra, isso aí já vai ser revelado para a pessoa, que Deus já vai falar com a pessoa. Prega lá: olha, levanta, filho de Deus, mulher de Deus, vai na sua fé, como foi Gideão. Não temas, que Deus, se você está com Deus, Ele é contigo. Não, sim, faz campanha, você cobrar dinheiro. Aqui no YouTube, né, tem que ser, né? E se fosse dentro de igreja também. É por isso que eu não sirvo para nada, né? Eu sou avarento, eu sou o dinheirista, eu sou isso, eu sou aquilo. Tem gente que se incomoda, às vezes eu me repito.
com isso, mas se incomoda de eu colocar lá debaixo dos vídeos. Uma vez eu não coloquei, teve um irmão que disse assim: se o irmão não vai colocar, porque o irmão já conhece, vai colocar o e-mail do irmão, os dizeres abaixo, é que quando eu faço vídeos, quando coloco pelo celular, não aparece. Aí se eu coloco pelo computador, aparece. E nas lives aparece. Então tem gente que se incomoda com aquilo, mas não se incomoda com isso que eu estou falando aqui, ó, que eles foram enganados com milhões e milhões, né? Aliás, perdão, foram enganados por dar dinheiro e sustentar essa corda, essa gente que está aí com milhões e milhões e milhões. Isso eles não falam, né? Porque está falando do homem de Deus. Quem é o Bruno? O Bruno não tem fama no mundo secular. O Bruno é qualquer um, ele tem qualquer RG aí. Ele é nada. Quem é esse cara aí? É o que eles me dizem, né? Me chamam de cara. Eu não chamo nem eu de pregador, né? Eu não sou pregador, não sou nada, eu sou cara. Eu sou cara, sou endiabrado, sou tudo. Assim como Cristo também não era considerado como filho de Deus, não era considerado um pregador do Evangelho de Deus, e os apóstolos e tantos outros. Né? Porque a gente está dando de frente contra essa hipocrisia, está batendo contra essa safadeza toda, esse sistema perverso religioso. Porque se fosse da religião de Deus, que a palavra religião quer dizer conectar com o homem, ou reconectar, melhor dizendo, o homem e Deus, não teria problema. Mas a religião, ela te reconecta, a religião que aí está, você com a instituição, você com os líderes da instituição, mas não com Deus. Mas gente do meu tipo não tem vez nessa sistemática. Porque quer pregar a palavra sem ganhar dinheiro, quem é esse tolo? É verdade? Quem é esse cara? Mas Deus honra. Tanto é assim que já era para ter desistido algumas vezes de estar no YouTube. Eu fiz uma campanha no início desse canal de oração. Vou até contar um testemunho. Lá em 2019, eu estava para morar na rua, porque teve um inventário, morreu a minha avó, era cristã, já contei muito da minha avó, de vez em quando eu conto dela, porque para mim foi o maior exemplo de cristão para mim, inclusive está aqui a foto dela aqui comigo. Aqui. Minha avó, a grande mulher de Deus. Inclusive foi aqui nesse canal que eu disse que ela desde nova usou saia e morreu usando saia mesmo, tendo sido católica. Ela só foi ser protestante ou evangélica, né, se converter, digamos assim, a Cristo, quando tinha 70 e poucos anos. Faleceu com 95. Então faleceu a minha avó, deu um abrigaçado na família, porque não queria se entender, de deixar, porque era só uma casinha simplesinha, deixar a casa para aqueles que não tinham casa, não, porque eu quero, vamos vender, aquela coisa toda. E muitos crentes da IPDA, crentes de outras igrejas, aí cadê o amor na família? Não, mas se não dá o dízimo, vai para o inferno. Né? Não, dízimo tem que dar. Agora, fazer mal para o próximo não tem problema. Aí eu fui para a campanha de oração. Deus pelejou, usou o meu tio, que não era nem para fazer nada, que não tinha condições também, pobre coitado, e não era crente, e não é crente, do jeito que essa gente é, de religião. E ele foi lá, fez por amor à minha mãe, porque quem ajudava alguma coisa era a minha mãe. Porque ia eu, estava morando com a mãe, ia eu e a mãe para a rua. E ele fez, resolveu as coisas, conseguiu comprar a parte dos outros para deixar ela dentro de casa. Pelo menos até a morte dela. E foi por conta daquela campanha que Deus tocou no coração. Inclusive eu não tinha nada também, nem o que comer. Estava difícil a situação. Talvez o que comer tinha, mas não tinha muita coisa. E imediatamente na minha conta apareceu R$200. R$200. Quando eu encerrei a campanha. E esse canal era tão pequenininho. Esse canal aqui não tinha nem 100 inscritos. Porque eu comecei com oração aqui. Não sei se vier do outro canal ou gostaram da oração, só sei que apareceu. Eu olhei e fiquei, glória a Deus. Uma campanha que eu fiz de 21 dias consecutivos de oração. Por isso que eu gosto de orar. Porque eu vejo o mover do Senhor.
Oricantalamasuriandalamai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por isso que eu não preciso estar defendendo instituição religiosa. Eu não preciso ser vendido para a instituição religiosa. Porque o Pai lá de cima, ele olha para os humildes da terra e age. Rakalamasuriandalamanai. Também meu sono, porque Deus trabalha. Então essa gente que é avarenta vai sofrer essas consequências mais cedo ou mais tarde, se não se arrepender. O pobre, o justo, sofre, mas Deus olha dos altos céus. Como diz a palavra, que o salmista dizia, que passou tanto tempo, mas nunca viu um justo desamparado. Porque Deus olha. Por isso que é bom ser fiel ao Senhor. Por isso que é bom se distanciar do pecado. Por isso que é bom se humilhar diante das potentes e fortes mãos do Senhor. Estou sentindo a presença forte de Deus aqui. Oh, glória! Coisa que a gente nem prevê. Mas Deus, quando a gente olha para trás, quando a gente vê a mão de Deus, a gente vê as suas misericórdias sobre as nossas vidas. Então fuja dos falsos profetas. Fuja desses enganadores. Porque eles só têm a tendência de tirar o foco de você, de buscar você, de tirar você da presença de Deus. Por que que o Bruno sofre tanto aqui no canal? Por que que o Bruno é tão perseguido no canal e tantos outros que falam perdão, a verdade? Porque o inimigo não quer. Lá tem um brilho do Espírito Santo. Lá tem a ação do Espírito Santo. Na sua vida, na vida daquele que teme a Deus. Deus usa quem Ele quer para ajudar os seus. Diferente de muitos aí, que vê a religião como um meio de ganho, de riqueza, de ter fama. Às vezes eu me questionava diante de Deus, por que, meu Pai, tanto sofrimento? Já vim de uma família que não me queria, era meu próprio pai. Muitos não sabem, mas meu próprio pai cogitou o aborto meu. Não é nenhuma mentira. Depois se arrependeu. Inclusive, segundo relatos que dizem, exatamente hoje, dia 27 ou 28, acho que era essa data, morreu um sujeito há 32 anos atrás, 1988, que era ligado, parente desse meu pai, que colocou na cabeça dele para fazer o aborto, porque ele não queria casar com a minha mãe. É sério? Mas Deus viu dos altos céus, se isso é verdade, Deus viu dos altos céus. Ele morreu antes de eu nascer. Porque depois de 4 dias, dia 31 de agosto, agora eu faço 32 anos. Porque Deus já tinha um projeto na vida da gente. Meu pai não queria me registrar. Deu quase 1 ano sem me registrar, sem me dar direito. Só teve o filho com a mãe e não queria assumir. Depois, Deus tocou, que ele se humilhou, ele foi lá e assumiu e registrou o nome. Viveu um pouco com ela, mais um tempo. Aí não ficou. Eu tive esse perrengue na minha vida, não ter um pai presente. E graças a Deus é que eu coloquei Deus como presente na minha vida. Porque eu nem saberia o que seria da minha vida. Se não fosse isso, e graças à minha avó também. Que foi pai, foi mãe, foi avó, foi avô, foi tudo na minha vida. Por isso que eu falo muito dela aqui. Eu só fui conhecer meu pai, de fato, esporadicamente. Uma vez, ou 2, 3 vezes, melhor dizendo, num ano, 97, 98, por aí, ou seja, quando eu já tinha 10, 11 anos. Depois, um intervalo mais grande, só foi conhecer com 19, 18, 19 anos. Até que, perto dos 20 por aí, eu tirei uma foto com ele, que eu só tinha uma foto, que era com 2 anos, que era o momento que ele voltou, e me registrou, e esse momento. Porque não teve presente na minha vida. E eu sempre sofri com isso. Porque quem não tem pai, querendo ou não, na verdade não é coitadismo, sofre. Porque não tem apoio de pai, não tem... Por mais que tenha uma avó presente, que tenha amor, tenha tudo, mas às vezes é necessário. Então tem situações que ocorrem que a gente vê a mão de Deus. Né?
Se eu olhar para o meu passado, não era nem para eu estar aqui. Eu tive um período de depressão, período em que, inclusive, fez eu vir para Cristo. Quando eu perdi meu avô, que também era outra pessoa que eu admirava muito, era minha figura paterna. Claro que a minha avó era muito mais do que ele, e eu digo que a minha avó foi mais porque também durou mais. Meu avô faleceu, eu tinha 16 para 17 anos. Quando a minha avó falece, eu tenho 25 para 26. Mas Deus, eu sou de misericórdia. Tem muitos que não gostam desses relatos, desses testemunhos, porque diz que isso não tem nada de pregação. Não, a gente já pregou, tem pregação. O que os apóstolos deixaram na Bíblia também são testemunhos. Testemunhos que nós devemos só confiar no Senhor. Ele é o bom pastor, o restante não é nada. O restante é enganador, fariseu, é usado pelo inimigo para fazer mal ao trem. E eu fui na força do Senhor, na misericórdia do Senhor, continuando. E quem está, eu não digo exaltando, mas me dando alguma notoriedade aqui, eu não creio que sejam pessoas. É o próprio Deus. Inclusive a própria instituição que muito massacrou alguns, não vou dizer que são todos, tem muitas pessoas do bem de Deus, teve que me perseguiu aqui, obviamente, me ameaçou aqui de processo, mas teve que ver que eu estava falando alguma verdade, né? Tem que sentir na pele a ação de Deus. Eu não sou mais do que ninguém. Agora ninguém é mais do que eu também não. Assim como ninguém é mais do que você e você não é mais do que ninguém. Todos são iguais. Quando nós confiamos num Deus Todo-Poderoso. E aquele que está em Deus, em Cristo Jesus, sua vida segura está, o diabo não toca e você vence a peleja. Assim como eu vou ver muitas vitórias ainda, por um monte de injustiça que eu já sofri nessa vida. Algumas já vi, pela misericórdia do Senhor, inclusive com relação até meu próprio pai. Ou com relação à instituição religiosa também já vi, mas eu vou ver outras. Que Deus é que honra aqueles que dão honra a Ele. Fuja dos falsos profetas. Fuja dos lobos devoradores. Não seja disciplinado, doutrinado por lobo devorador. Esse que te ensina a revelar. Esse que te ensina a dar profecia para você ganhar dinheiro. Esse que diz assim, olha, examina lá no Facebook como é a vida da pessoa, revela lá coisas profundas, maravilhosas, lindas, e pede uma oferta, diz que o Espírito de Deus está te pedindo. Ele está pedindo. Pede lá 5.000 reais, pede lá 100 reais. Como eu contei, para vocês verem, eu fiz a campanha de oração de 21 dias, mas eu nem pedi nada. Estava só a conta abaixo. Deus tocou no coração de alguém. Deus trabalha sem a gente precisar, está pedindo, explorando a fé dos outros. Porque Deus, o básico, Ele honra para suprir a necessidade básica. Agora, para a avareza, para a pessoa se afastar do caminho dele, começar a adorar o Deus Mamon, ele não vai fazer nada mesmo. Pode até fazer para deixar você se perder, né? O inferno por conta disso. Não é pecado você ser rico. O pecado é você colocar a riqueza acima de Deus. E os falsos profetas fazem isso. Os falsos profetas com jatinho, com avião. Os falsos profetas com casarão. Com piscina e você sem nada. Agora até padre, né? Padre aí com 50 fazendas, que comprou com dinheiro do fiéis da católica. Padre lá de Goiás. Padre com jatinho. Padre com casa na praia. No valor de 3 milhões de reais. É o rei do gado. É o bambambam aí. E o povo dá porque quer ajudar. Vê a causa, gosta e tal. Até entendo. Mas está ajudando falso profeta. Está ajudando gente que não está nem aí. Aí às vezes está um mendigo, ele vai lá dar um chute no mendigo, pedindo alguma coisa. Está alguém da família necessitado, ele vira as costas. Ah, vai trabalhar, vai se virar. E como é que você dá para sustentar esse vagabundo?
Porque é vagabundo o camarada que fica só em cima do púlpito pedindo dinheiro, pedindo dinheiro, pedindo dinheiro, e não prega a palavra, e não faz a obra de Deus, e não ganha alma para Cristo, e se enriquece com aquilo, porque ainda por básico eu não sou contra. Digno é o obreiro do seu salário. Eu estou dizendo daquele que é espertinho, que você tanto defende. Me diga dessas grandes celebridades, quem que trabalhou mesmo de verdade? Silas Malafaia trabalhou algum dia no mundo secular, na raladeira, pegando enxada, capinando, trabalhando servendo pedreiro, trabalhando em qualquer outra coisa, uma profissão que não seja religioso? Não, né? Edir Macedo? Não, né? Agenor Duque? Não. R.R. Soares? Não. R.R. Soares, inclusive, ia ser médico, deixou de ser médico para ser, né? Dizer médico no sentido espiritual, para curar as pessoas em nome de Jesus, né? Eu não sei não. Coroa as pessoas do corona? Acho que não, né? Inclusive, foi ameaçado de processo. Assim como foi, não só ameaçado, mas processado Valdemir Santiago. Agenor Duque trabalhou. Marco Feliciano trabalhou. Abílio Santana trabalhou. Missionário Davi Miranda trabalhou. Porque a verdade tem que ser dita. Seja quem for. Ah, mas eles trabalharam no passado, se dedicaram, tiveram um problema. Pois é, tiveram problema, mas se enriqueceram. Porque se eles fossem mais de Deus, eles iam pensar, poxa, eu tenho tanto patrimônio assim, eu acho que eu vou começar a doar isto. Eu vou começar a ajudar mais as pessoas. Eu não preciso de muito para viver bem, para ser feliz. Cristo mesmo disse, se tem o que comer, o que vestir, contenta-se. Por que a gente tem que ter milhões e milhões? As coisas que têm que ser analisadas. Uma coisa é o Senhor honrar uma bela casa. Uma coisa é o Senhor honrar um carro bom, confortável. Ou com um emprego. Ou até mesmo vivendo a obra, tendo uma casa boa e um carro bom, vivendo a obra no sentido só de ter o básico, a comida e tal. Não tem problema, eu não sou contrário a isso. Eu não sou contra isso, não. Agora, tem 3, 4, 5 palácios. Várias casas. E gente lá na rua sem o que comer, o que beber e onde morar. Você vai pagar por isso, você pastor famoso. Ah, mas eu já fiz muita filantropia. Não, quero saber quanto mais, melhor. Quanto mais você pode fazer, faz. Você vai levar as tuas mansões para dentro do teu caixão? Se Jesus não vir? Não, né? Então, fugir dos falsos profetas, fique com Cristo, senão eu vou ficar aqui 2 horas falando. Que Deus já até me tocou aqui várias coisas. Deus abençoe os irmãos aí que se manifestaram, o Davis, o Adriano e o Davi. Sobre dizer que sai ou não sai de instituição, não é só ele, né? Não foi só ele, um monte. A maneira de controlar, como eu falei naquele quadro, controle social, é aquilo, maneira de controlar para ter líquido, lucro líquido, certo? Para ter lucro. Porque se eu controlo, e eu digo, se não dá o dízimo, vai para o inferno. Por exemplo, se eu digo, sair da minha instituição vai para o inferno, eu digo que não dá o dízimo, vai para o inferno, eu controlo a pessoa. Controlando a pessoa, se lá no final do mês eu vou receber 1 milhão, no outro mês eu vou receber mais 1 milhão, ou até muito mais, porque pode vir mais gente. E se era para mim ter um déficit, uma baixa daquele 1 milhão, para mim receber 500 mil, porque muitos iam sair, ou porque não iam dar o dízimo, não, eu vou manter aquele 1 milhão, porque a pessoa vai dar, senão vai para o inferno, e não vai sair na instituição e vai dar, porque também vai para o inferno. É simples, é lógico. Só quem tem cabeça que pensa sobre isso. Agora, tome cuidado. Tem muitos por aí que ficam criticando, mas querem receber igual ou até mais. Fica tentando ficar defendendo isso aqui, pregando que eu estou pregando isso aqui e fazer o contrário. Leia-se, eu disse aqui que o básico pode receber. O obreiro é digno do seu salário. Agora, riquezas extremas não se pode. Ok? Abraço, Deus abençoe e até a próxima.